A relação entre corpo físico, perispírito e espírito é uma das mais fascinantes e complexas dinâmicas da existência humana, mostrando como o plano material e espiritual estão interligados. O espírito é a essência imortal, o ser inteligente que sobrevive à morte do corpo físico e atravessa múltiplas encarnações em busca de evolução. O perispírito, por sua vez, é o elo intermediário, o veículo fluídico que conecta o espírito ao corpo físico. Ele é composto por uma substância semimaterial e altamente plástica, que molda e adapta-se tanto às necessidades espirituais quanto às condições biológicas do corpo. Durante a vida encarnada, o perispírito atua como um mediador em todas as interações entre o espírito e o corpo. Ele transmite os comandos e as intenções do espírito para o corpo físico, possibilitando o movimento, o pensamento e as ações, enquanto também retorna ao espírito as impressões e experiências vividas no plano material. O corpo físico e o perispírito estão conectados célula a célula e por isso a transmissão ocorre de maneira instantânea. Como funciona a ligação célula a célula? A conexão entre o perispírito e o corpo físico ocorre por meio de fluidos específicos que interagem com a matéria. Cada célula do corpo físico possui uma contraparte energética no perispírito, que transmite as vibrações e informações do espírito para o organismo. Essa ligação é dinâmica, permitindo que o espírito exerça influência sobre o corpo físico e, ao mesmo tempo, receba as impressões do ambiente material por meio do sistema nervoso e sensorial. O sistema nervoso desempenha um papel fundamental nesse processo, funcionando como uma via principal de transmissão entre o perispírito e o corpo. No entanto, a interação não se limita aos nervos, isto é, cada célula do organismo é envolvida por essa conexão fluídica. Por exemplo, as células do coração, do fígado e da pele são todas influenciadas pelo perispírito, o que explica por que emoções e pensamentos podem afetar diretamente a saúde física. Um estado emocional equilibrado reflete em vibrações harmoniosas no perispírito, que, por sua vez, mantém o corpo em equilíbrio. Por outro lado, pensamentos negativos ou emoções desarmoniosas geram desequilíbrios energéticos que podem se manifestar como doenças ou sintomas físicos. Como é a ligação durante a encarnação? Durante a encarnação, o perispírito mantém essa conexão célula a célula ao longo de toda a vida. Ele não apenas organiza a formação inicial do corpo, mas também regula os processos de regeneração e manutenção celular. Isso é evidente em fenômenos como a cicatrização de feridas ou a recuperação de órgãos lesionados, que são influenciados pela energia do perispírito e sua interação com os fluidos vitais do corpo. A ligação célula a célula também explica por que certas doenças podem ter origem espiritual. Um espírito que carrega em seu perispírito marcas de desequilíbrios kármicos pode influenciar a formação de células comprometidas durante a reencarnação, predispondo o corpo físico a condições específicas. Essas marcas podem se manifestar como doenças genéticas, problemas congênitos ou vulnerabilidades a determinadas enfermidades. No entanto, é importante ressaltar que a cura espiritual e a reforma íntima podem influenciar positivamente o perispírito, permitindo a recuperação do equilíbrio energético e, consequentemente, da saúde física. O que acontece durante o sono? Durante o estado de sono, o corpo físico entra em repouso, mas o espírito permanece ativo. Nesse momento, o perispírito se desprende parcialmente do corpo físico, mantendo-se conectado a ele por meio do cordão de prata. Essa conexão permite que o espírito explore o plano espiritual, enquanto o corpo recupera suas energias. Esse desprendimento é uma experiência natural e saudável, proporcionando ao espírito momentos de liberdade e contato com outras dimensões da existência. Durante o sono, o espírito pode encontrar mentores espirituais, visitar lugares ou pessoas, e até mesmo receber orientações sobre questões importantes de sua vida. No entanto, o estado vibracional do espírito influencia o tipo de experiências que ele terá durante o sono. Espíritos mais evoluídos podem participar de estudos e atividades construtivas no plano espiritual, enquanto espíritos presos a pensamentos negativos ou materialistas
podem vagar em regiões de baixa vibração, ou permanecer em estado de confusão. Quando o espírito retorna ao corpo ao final do sono, as memórias dessas experiências, muitas vezes não são acessíveis de forma consciente, mas podem influenciar o estado emocional e os pensamentos do encarnado. O que acontece no desencarne? O momento do desencarne é um processo delicado que envolve a separação definitiva entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Essa separação não ocorre de forma abrupta, mas gradativamente, respeitando as condições vibracionais e emocionais do desencarnante. Durante a vida, o perispírito está firmemente conectado ao corpo célula a célula, que é rompido gradativamente até que o espírito deixa definitivamente o corpo físico. Esse rompimento marca o fim da vida material e o início da vida plena no plano espiritual. O processo de desligamento é acompanhado por entidades espirituais especializadas, como mentores, protetores e equipes de socorro espiritual. Essas entidades atuam para facilitar a transição, reduzindo o sofrimento e ajudando o espírito a se adaptar à nova realidade. O grau de dificuldade desse desligamento depende de diversos fatores, incluindo o estado emocional e vibracional do desencarnante, a forma como ele encarou a vida e sua preparação espiritual. Quando o desencarnante está em paz, com um entendimento claro da continuidade da vida e uma sintonia elevada, o desligamento ocorre de maneira suave e rápida. No entanto, em casos de pessoas muito apegadas à matéria, que alimentaram sentimentos como ódio, culpa ou medo da morte, o processo pode ser mais doloroso e demorado. Nesses casos, o perispírito pode permanecer fortemente ligado ao corpo físico mesmo após a morte clínica, gerando sensações de desconforto ou confusão no espírito. Um fator que pode dificultar ainda mais o desligamento são as influências emocionais dos encarnados próximos ao desencarnante. Sentimentos de desespero, apego excessivo ou negação da morte por parte dos familiares e amigos podem criar barreiras energéticas que retardam o desprendimento do perispírito. Por isso, é fundamental que aqueles que acompanham o instante final do desencarne de um ente querido ofereçam vibrações de amor, serenidade e aceitação, auxiliando na libertação do espírito. O formato do perispírito após o desligamento, após o rompimento das conexões do corpo físico com o perispírito, este mantém a forma humana, refletindo a identidade do espírito desencarnado. Inicialmente, ele pode carregar marcas ou impressões do corpo físico, como traços de doenças ou lesões, mas essas características vão se dissipando à medida que o espírito se adapta ao plano espiritual. Espíritos mais elevados apresentam um perispírito leve, luminoso e harmonioso, enquanto espíritos em sofrimento ou regiões de baixa vibração podem apresentar perispíritos densos e deformados, refletindo seu estado emocional e moral.